Ninguém queria a mulher Apache paralítica. Todos a viam como um fardo, um peso que não merecia compaixão. Mas o destino muda quando um cowboy solitário, marcado por perdas e segredos, cruza o caminho dela e decide dizer o impensável: ela é minha agora. Essa é uma história de amor, redenção e coragem, onde o preconceito é vencido pela força do coração. Fique comigo até o final, porque o que acontece depois vai emocionar você. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. A história está só começando. O sol se punha lentamente sobre as colinas áridas do oeste, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados. As sombras se alongavam sobre a terra ressequida e o vento carregava o som distante de corvos. À beira de um rio estreito, quase seco, uma mulher permanecia imóvel. Era Nayara, uma jovem Apache de traços marcantes e olhar firme, mas que naquele momento refletia apenas dor e exaustão. Suas pernas, imóveis desde o ataque brutal que destruiu sua aldeia, estavam cobertas de poeira e sangue seco. Ela havia tentado arrastar-se até a água, buscando apenas um gole, um alívio, um motivo para continuar respirando. Desde o massacre, Nayara vivia sozinha, rejeitada pelos colonos e até por alguns de seu próprio povo, que acreditavam que uma guerreira que não podia mais andar havia perdido o espírito dos ancestrais. Sobrevivia como podia, alimentando-se de raízes, frutas e pequenas caças que apanhava com armadilhas simples. À noite, dormia sob o frio cortante e o som dos coiotes, envolta em uma manta velha e rasgada. Apesar de tudo, havia nela uma força silenciosa, uma recusa em desistir, mesmo quando o mundo inteiro já havia desistido dela. Do outro lado da planície, Ethan cavalgava solitário, como fazia todos os dias, desde que perdera a esposa em um incêndio há 3 anos. O cowboy era um homem marcado pela culpa. Naquela noite fatal, ele havia saído para buscar lenha e voltado apenas para encontrar sua casa em chamas. Desde então, vivera no isolamento, evitando gente, festas e até a própria memória. O rancho onde morava era simples, mas bem cuidado, mantido apenas por ele e seu cavalo, um velho garanhão chamado Thunder. Foi durante uma de suas cavalgadas de rotina que Ethan avistou algo estranho à beira do rio. A princípio pensou ser um animal, mas conforme se aproximou, percebeu o corpo frágil de uma mulher caída, parcialmente coberta por um xale sujo. Pulou do cavalo e se ajoelhou ao lado dela. Nayara, com os olhos entreabertos, ainda tentou afastá-lo, murmurando palavras em sua língua nativa. Mas o cowboy, sem entender o que dizia, apenas retirou o cantil preso ao cinto e encostou nos lábios dela. Ela bebeu em silêncio, os olhos fixos nele, desconfiada. Ethan percebeu as marcas nas pernas dela, queimaduras, feridas antigas, cicatrizes mal curadas. Não era alguém que havia se perdido por acaso. Carregava na pele a história de uma sobrevivente. Ele a observou por um momento, indeciso. Poderia deixá-la ali, como tantos fariam. Mas algo dentro dele, talvez a lembrança da mulher que não conseguiu salvar, o impediu de ir embora. "Vou te levar comigo", murmurou. Nayara tentou protestar, movendo os braços em sinal de recusa, mas não havia força suficiente para resistir. Ethan a envolveu no poncho e a colocou sobre o cavalo, subindo atrás dela para segurá-la firme. Thunder relinchou baixo, e os 3 seguiram em direção à cabana, enquanto o vento frio começava a soprar. Durante o caminho, Nayara manteve o olhar fixo no horizonte. O toque daquele homem estranho a deixava tensa, mas ao mesmo tempo sentia algo que há muito não sentia: segurança. Nenhum homem havia se aproximado dela sem intenção de machucá-la ou desprezá-la. Ethan não falava muito, apenas seguia cavalgando atento, como se cada passo fosse uma promessa silenciosa de que nada de mal aconteceria enquanto estivesse sob seus cuidados. Quando chegaram à cabana, já era noite. O cowboy a colocou cuidadosamente sobre uma cama improvisada e acendeu o fogo na lareira.
O cheiro de sopa simples começou a preencher o ar. Nayara o observava em silêncio, tentando compreender por que ele fazia aquilo. Ethan, por sua vez, também se perguntava por que arriscava tanto por uma desconhecida. Talvez porque, ao olhar para ela, visse o mesmo vazio que carregava dentro de si. Enquanto o fogo crepitava, o olhar dela se suavizou por um instante. Pela primeira vez em muito tempo, Nayara adormeceu sem medo, e Ethan, sentado ao lado, a observou por um momento antes de sussurrar para si mesmo: "Você está segura agora." Lá fora, o vento cessou. E naquela pequena cabana perdida no meio do nada, dois destinos quebrados acabavam de se encontrar. A primeira manhã na cabana foi silenciosa, quebrada apenas pelo barulho da lenha queimando no fogão e pelo som distante dos galos. Nayara acordou sob o cheiro de pão recém-assado e ervas fervendo. Quando abriu os olhos, encontrou uma tigela de sopa deixada sobre a mesa ao lado da cama. Ethan estava do lado de fora, cortando lenha. Ela o observou por entre a janela embaçada. O homem trabalhava com calma, sem olhar para trás, como se desse espaço a ela. E esse gesto simples já a confundia. Quando ele entrou, trouxe um balde de água fresca e o colocou no chão, sem dizer nada. Nayara desviou o olhar, fingindo desinteresse, mas seu estômago denunciava a fome. Mesmo assim, recusou a comida quando ele a ofereceu. Ethan não insistiu. Apenas se sentou diante do fogo, mexendo as brasas com um graveto. Havia algo diferente naquele homem. Ele não tentava impor sua vontade, nem parecia sentir pena dela. Apenas esperava, com uma serenidade que desarmava qualquer defesa. Os primeiros dias foram difíceis. Nayara falava pouco, e quando falava, usava palavras curtas, diretas. Seu orgulho era o que restava da guerreira que fora um dia. Ethan, sem saber como se aproximar, decidiu deixar que o tempo fizesse o trabalho que ele não podia forçar. Preparava as refeições, limpava as feridas dela e saía para o pasto, voltando apenas ao entardecer. Às vezes deixava flores silvestres na janela. Outras vezes apenas deixava o som do violão preencher o silêncio da noite. Aos poucos, o olhar dela começou a mudar. Certo dia, quando Ethan se abaixou para trocar as bandagens das pernas dela, Nayara o observou atentamente. Ele fazia aquilo com tanto cuidado, como se cada toque fosse uma promessa de respeito. Quando ele terminou, ela murmurou algo em Apache e, percebendo que ele não entendeu, traduziu baixinho. "Você não precisa fazer isso." Ethan levantou os olhos surpreso. "Eu sei, mas quero." Naquela noite, Nayara comeu a sopa toda. Algumas semanas depois, as palavras começaram a fluir entre eles. Nayara contou, com voz embargada, sobre o ataque à sua aldeia. Disse que homens armados chegaram durante a madrugada, queimando as tendas e matando sem piedade. Ela tentou proteger uma criança, mas foi atingida por uma bala nas costas. Acordou entre os destroços, incapaz de mover as pernas. Desde então, arrastou-se pelo mundo sozinha, alimentada pela lembrança dos que perdeu. Enquanto falava, o fogo refletia em seus olhos, e Ethan sentia o peso da dor dela como se fosse sua. Quando o silêncio se instalou, ela o olhou diretamente. "E você? Por que vive aqui, sozinho?" Ethan respirou fundo. As palavras pareciam presas há anos. Porque falhei com quem eu amava. Minha esposa morreu num incêndio, e eu não consegui salvá-la." Nayara não respondeu, apenas o encarou com ternura inesperada. Pela primeira vez, ele não sentiu pena de si mesmo. Aquela mulher, marcada por perdas maiores que as dele, o fitava sem julgamento, como se compreendesse o peso que ele carregava. Com o passar dos dias, a rotina dos dois se encaixou em um ritmo quase natural. Ethan cuidava da fazenda, consertava cercas, alimentava o gado. Nayara, mesmo sem poder andar, começou a ajudar do seu jeito. Costurava panos, cuidava das ervas medicinais e dava conselhos sobre como aproveitar melhor o terreno.
Às vezes, ele a levava para fora, em uma cadeira improvisada feita com madeira e rodas de carroça. Ela gostava de sentir o sol no rosto e o vento mexendo seus cabelos negros. Em uma dessas tardes, Ethan a encontrou sorrindo pela primeira vez. "Você devia sorrir mais", disse ele, meio sem pensar. Nayara abaixou o olhar envergonhada, mas respondeu. Fazia tanto tempo que eu não lembrava como se faz. Aquele sorriso mudou algo nele. A cabana, antes fria e solitária, começou a se encher de vida. À noite, Ethan contava histórias sobre o tempo em que viajava de cidade em cidade, domando cavalos e tocando violão nas tavernas. Nayara ouvia com atenção e às vezes até ria das trapalhadas que ele lembrava com um toque de saudade. O vínculo entre os dois não se construiu com declarações nem promessas, mas com gestos pequenos, o pão repartido, o silêncio compartilhado, o olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Certa madrugada, Ethan acordou com o som do vento batendo na janela e percebeu Nayara acordada, olhando o fogo. "O que foi?" perguntou ele sonolento. Ela virou o rosto devagar e respondeu. "Acho que não tenho mais medo." Ele sorriu sem dizer nada, apenas puxou o cobertor sobre ela e voltou a se sentar perto do fogo, sentindo que algo dentro dele também começava a se curar. Naquele silêncio cúmplice, sem perceberem, dois corações partidos começavam a bater no mesmo compasso. As semanas se transformaram em meses, e o rumor de que o cowboy solitário havia acolhido uma mulher Apache se espalhou como fogo em palha seca. Nas tavernas e armazéns da pequena cidade de Red Creek, ninguém falava de outra coisa. Diziam que Ethan tinha perdido o juízo, que abrigar uma índia paralítica só podia ser sinal de maldição. Outros zombavam, afirmando que ele estava tão desesperado por companhia que aceitava até uma mulher quebrada. O preconceito ecoava em cada risada maldosa, em cada olhar atravessado quando o viam passando com o chapéu baixo e o semblante fechado. Certo dia, enquanto comprava mantimentos, um dos fazendeiros locais se aproximou e bateu em seu ombro com um meio sorriso. "Eu ouvi dizer que você anda criando bichos novos, Ethan. Uma Apache manca, é isso?" O bar inteiro riu, e o som das risadas doeu mais do que qualquer golpe físico. Ethan, sem levantar a voz, respondeu. "O que eu tenho em casa é uma mulher de coragem, e não cabe a nenhum de vocês entender isso." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ele pegou o saco de farinha, pagou e saiu, deixando os homens olhando uns para os outros, sem saber se riam ou se calavam. Naquela noite, ao voltar para a cabana, Nayara percebeu algo diferente no rosto dele. Os olhos carregavam uma mistura de cansaço e raiva contida. Ela tentou perguntar o que havia acontecido, mas ele apenas respondeu. "Nada que valha a pena repetir." Porém, quando ele se sentou e começou a afiar o canivete em silêncio, ela entendeu que o mundo lá fora não via os dois como iguais. Mesmo assim, quando ele levantou os olhos e sorriu de leve, Nayara sentiu que ali, naquele pequeno pedaço de terra, ela estava segura. No dia seguinte, Ethan começou a fazer mudanças na cabana. Cortou madeira, ajustou rampas improvisadas e construiu um corrimão ao lado da cama. Com paciência e criatividade, criou uma espécie de cadeira com rodas rústicas, feita de ferro e couro, para que Nayara pudesse se mover sozinha. Quando terminou, empurrou a cadeira até ela e disse, "Não é bonita, mas vai te dar liberdade." Nayara olhou para aquilo com os olhos marejados. Tocou o braço da cadeira com cuidado, como se estivesse diante de algo sagrado. "Você me devolveu o que pensei ter perdido." Ethan apenas balançou a cabeça, meio sem jeito, e voltou ao trabalho. A partir desse dia, a rotina mudou. Nayara começou a sair mais para o pátio, cuidar das plantas e sentir o vento no rosto. Com as mãos ágeis, passou a confeccionar bordados, colares e pequenos enfeites com sementes e penas que Ethan trazia das cavalgadas. Em pouco tempo, suas peças chamaram a atenção de comerciantes da cidade.
Ele passou a vender discretamente, sem contar a origem, e o dinheiro extra ajudava nas despesas. Mas os rumores continuavam. Alguns diziam que ela usava feitiços para enfeitiçar o cowboy. Outros que Ethan estava amaldiçoado. Um grupo chegou a ir até a fazenda certa noite, bêbados, gritando ofensas e ameaçando queimá-la viva caso ela não fosse embora. Ethan saiu da casa armado, com o rosto coberto pela raiva. Mais um passo e vão embora daqui sem poder andar como ela, disse friamente. Os homens recuaram. Ninguém duvidava da pontaria dele. Quando voltou para dentro, encontrou Nayara chorando em silêncio. Ela segurava uma das penas que costumava usar nos cabelos e murmurava em sua língua algo que ele não entendeu. Sentou-se ao lado dela e com voz baixa disse: "Não importa o que digam, você está comigo agora, e ninguém vai te tirar daqui." Ela o olhou. E naquele instante, pela primeira vez, desde o massacre de sua aldeia, sentiu o que havia esquecido como era: pertencer a um lar. Nos dias seguintes, o clima entre eles mudou. O silêncio, que antes era uma barreira, se tornou conforto. Nayara passou a preparar chás, ensinar a Ethan sobre ervas de cura e rezas antigas. Ele, por sua vez, consertava o telhado, cuidava dos animais e, de vez em quando, tocava o violão para ela ao pôr do sol. Uma tarde, enquanto o céu se tingia de dourado, ela o observava trabalhar e pensou em voz alta: "Você construiu tudo isso sozinho?" Ethan sorriu. "Sozinho, até você chegar." Nayara desviou o olhar, tentando esconder o rubor no rosto. Naquele dia, quando ele entrou e viu a cabana cheia de pequenos artesanatos pendurados, penas coloridas, bordados e colares, percebeu que o lugar finalmente tinha alma. Nayara havia transformado o espaço frio e vazio em um lar vivo, cheio de cor e significado. Ethan se aproximou, passou os dedos sobre um bordado que mostrava duas águias voando lado a lado e perguntou: "Quem são elas?" Ela respondeu sorrindo: "Um guerreiro e a mulher que ele protege." Ele ficou em silêncio por um instante, sentindo o peso e a ternura daquelas palavras. Lá fora, o vento soprou leve, como se os espíritos do deserto abençoassem aquele amor que começava a nascer em meio ao preconceito e à solidão. A lua estava alta quando o silêncio da noite foi quebrado pelo latido nervoso dos cães e o som de passos apressados entre as árvores. Ethan, que dormia perto da lareira, levantou-se num pulo, a mão indo instintivamente para o rifle encostado na parede. Nayara, acordando assustada, percebeu o brilho das tochas lá fora. O som de vozes roucas e risadas bêbadas se aproximava. Eram homens. Caçadores, talvez, mas com intenções que nada tinham de boas. Ela agarrou o braço dele e sussurrou em um tom firme e rápido: "Não saia pela frente. Eles estão em 3, talvez 4. Um deles carrega um arco." Ethan olhou para ela, surpreso com a precisão. Nayara fechou os olhos por um segundo, como se escutasse a terra respirar. "Eles vieram pelo norte. Querem gado. Mas há algo mais. Sentem ódio." Ethan assentiu e apagou o fogo com o pé, deixando a cabana mergulhada na penumbra. Apoiando-se na parede, Nayara deu instruções em voz baixa. "Pegue o galão de querosene. Jogue perto do celeiro. Quando eu disser, acenda." Ele hesitou. "Nayara, você precisa se esconder." Ela respondeu com firmeza. "Já me escondi demais." Os vultos se aproximaram da cerca, falando alto e rindo. Um deles chutou o portão. "Cowboy maluco, vamos ver se a índia dele também luta." Zombou uma voz rouca. Ethan observava da janela, os músculos tensos, esperando o momento certo. Nayara, sentada na cadeira, segurava uma tocha apagada e um punhado de ervas secas amarradas com corda. Quando um dos homens se aproximou do celeiro, ela lançou a tocha acesa na direção do querosene, criando uma cortina de fogo que iluminou toda a noite. Os invasores recuaram assustados, gritando. Ethan aproveitou o caos para sair pelos fundos e contornar o terreno.
O primeiro homem que tentou se aproximar novamente recebeu um golpe certeiro na perna e caiu. Outro, armado com espingarda, atirou às cegas, mas o cowboy foi mais rápido. Um disparo ecoou, seco e definitivo. O terceiro correu para a floresta, desaparecendo no escuro. Dentro da casa, Nayara observava tudo pela janela, o coração acelerado. Mesmo sem poder se mover rapidamente, ela continuava vigilante, guiando Ethan com gritos curtos em Apache. Atrás da cerca, à esquerda do poço. O som dos tiros cessou aos poucos, substituído apenas pelo crepitar do fogo e o gemido do vento. Quando o último intruso fugiu, Ethan voltou à cabana coberto de poeira e suor. Nayara o esperava, as mãos trêmulas, mas o olhar firme. Eu te disse que eles não conhecem a terra como eu. Ele sorriu, exausto, e respondeu: sem você, eu não estaria vivo. Por um momento ficaram em silêncio. A tensão do perigo ainda pairava no ar, mas algo diferente nascia ali. Ethan se aproximou e Nayara o observou como quem vê um sonho antigo ganhar forma. Ela respirou fundo e falou, a voz trêmula, mas decidida. Passei metade da vida acreditando que ninguém jamais me olharia sem pena. E então você apareceu e me fez lembrar que ainda sou mulher, que ainda tenho alma. Ethan ficou imóvel por um instante, as palavras dela o atravessando como uma flecha. Depois, com um cuidado quase sagrado, se ajoelhou diante dela. Nayara, eu te vi desde o primeiro dia, não por piedade, mas porque você tem a força que eu perdi. Ela sorriu com os olhos marejados e estendeu a mão. Ele segurou, e naquele toque havia algo que ia muito além da gratidão. O tempo pareceu parar. O fogo do lado de fora lançava reflexos quentes pelas paredes, e o som distante dos coiotes se misturava à respiração deles. Ethan se aproximou lentamente, esperando qualquer sinal de recuo. Mas Nayara não desviou o olhar. Quando seus lábios se encontraram, o beijo foi sereno, cheio de respeito e ternura, o tipo de gesto que cura feridas que o tempo não soube fechar. Depois ficaram ali, apenas sentindo o calor do fogo e o silêncio que vinha depois da batalha. Nayara encostou a cabeça no peito dele e murmurou, agora entendo o que é confiar. Ethan a abraçou, respondendo num tom baixo, e eu, o que é amar outra vez. Lá fora, as chamas se apagavam aos poucos e o vento trazia o perfume das flores queimadas. O perigo passara, mas algo novo permanecia aceso. Um amor nascido entre cinzas, moldado pela coragem e pela aceitação. Naquela noite, o cowboy e a mulher Apache dormiram lado a lado pela primeira vez. Não como vítima e protetor, mas como dois sobreviventes que, enfim, encontraram abrigo um no outro. Os dias seguintes ao confronto foram de paz e reconstrução. Ethan consertou as cercas queimadas e refez o celeiro, enquanto Nayara preparava novos enfeites com as cinzas das madeiras antigas. Ela dizia que transformar o que foi destruído era um modo de agradecer à terra. O vínculo entre eles crescia silenciosamente, forte como raiz de árvore. Agora havia risos entre o som do martelo e o canto dos pássaros. Ethan, que antes mal falava, começou a contar histórias sobre o passado com leveza, e Nayara respondia com cantos de sua aldeia, ensinando palavras antigas em sua língua. Mas o mundo lá fora ainda os observava com desconfiança. As más línguas de Red Creek não perdoavam facilmente. O cowboy ficou louco de vez, diziam. Se misturar com uma Apache paralítica é o fim do orgulho dos brancos. Ethan ouvia os comentários, mas não se abalava. Ele havia tomado uma decisão. Não esconderia mais a mulher que amava. Numa tarde de sábado, enquanto o sol dourava o vale, ele selou o cavalo e colocou o velho chapéu surrado. Nayara, intrigada, perguntou aonde ia. Buscar algo que já devia ter buscado há muito tempo. E o que seria? Ele sorriu de canto. Um nome para nós dois. Montou e partiu rumo à cidade.
Lá, a taverna estava cheia. Colonos, caçadores e comerciantes bebendo e rindo alto. Quando Ethan entrou, o som das conversas se dissipou. Todos sabiam quem ele era. Ele caminhou até o balcão, pediu um copo de uísque e, depois de um gole, virou-se para o salão inteiro. A voz dele soou firme, cortando o ar. Ouçam bem, a mulher que vive comigo tem nome, Nayara. Ela é Apache, sim, e é paralítica, sim. Mas é também a mulher mais forte que já conheci. A partir de hoje quero que saibam. Ela é minha agora. E eu sou dela. Um silêncio pesado caiu sobre o lugar. Ninguém ousou rir. O velho xerife, que bebia no canto, limpou o bigode e murmurou algo que soou como aprovação. Um dos fazendeiros mais jovens tentou dizer algo, mas o olhar de Ethan bastou para calá-lo. O respeito, antes negado, começava a nascer, não pela força das armas, mas pela coragem de um homem em amar sem vergonha. Quando Ethan voltou para casa e contou o que fizera, Nayara ficou imóvel, sem saber o que dizer. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enquanto ele se ajoelhava à sua frente. Não quero mais esconder o que somos. Se o mundo não entende, problema dele. Eu só quero viver a verdade. Ela o olhou com ternura, as mãos tremendo, e respondeu: Você me devolveu algo que pensei ter morrido comigo, o orgulho de existir. A partir daquele dia, passaram a viver abertamente como marido e mulher. Ethan construiu um anel simples com fio de prata e colocou no dedo dela, prometendo lealdade diante do céu e da terra. Nayara o abençoou com palavras em Apache, pedindo aos espíritos que protegessem o lar deles. Os meses seguintes foram de trabalho duro, mas também de alegria. Juntos plantaram milho e criaram galinhas. Nayara, com sua cadeira adaptada, supervisionava tudo com sabedoria e humor. À noite, sentavam-se na varanda, observando o pôr do sol, e Ethan tocava o violão enquanto ela bordava. O som da música misturava-se ao farfalhar das árvores e ao riso leve que antes não existia naquela casa. Os vizinhos que antes atravessavam a estrada sem olhar começaram a parar para conversar. Uns pediam conselhos sobre o gado, outros compravam os artesanatos de Nayara. A desconfiança foi dando lugar à curiosidade, e a curiosidade ao respeito. Quando Ethan passava pela cidade agora, já não ouvia risos atrás de si, apenas cumprimentos tímidos. Numa manhã, o padre local apareceu na fazenda. Trouxe pão fresco e um sorriso discreto. Ouvi dizer que vocês vivem sob a bênção do amor. Isso é o bastante para Deus. Ethan agradeceu em silêncio e Nayara lhe ofereceu um colar de penas brancas. O padre partiu emocionado. Com o tempo, a casa foi se enchendo de pequenos símbolos do amor deles. Desenhos feitos por ela, flores secas colhidas por ele, histórias guardadas entre as paredes. Nayara já não era uma sombra, nem uma lembrança triste. Era vida pulsando. Ethan, ao vê-la costurando ao entardecer, sentia que, finalmente, o mundo fazia sentido outra vez. Numa noite serena, enquanto o vento soprava suave, ele a abraçou e sussurrou: Antes de você, eu só sobrevivia. Agora eu vivo. Ela sorriu e respondeu: E antes de você, eu só existia. Agora, eu sou amada. O casal permaneceu em silêncio, ouvindo o som da natureza ao redor, o som de um lar verdadeiro. Naquele pedaço esquecido do oeste, um amor improvável havia florescido, não por piedade, mas por coragem. E, diante de tudo o que enfrentaram, Ethan e Nayara sabiam, nada seria capaz de separá-los outra vez. As manhãs em Red Creek já não eram as mesmas. O sol parecia nascer mais lento sobre a fazenda de Ethan, e o vento que soprava pelos campos trazia um som de vida nova. Desde o dia em que ele declarou seu amor publicamente, a solidão deixou de habitar aquele lar. Nayara, antes prisioneira da dor e do silêncio, agora se movia com mais liberdade. Não por milagres, mas pela engenhosidade e carinho de Ethan.
Durante semanas, ele trabalhou sem descanso em um novo projeto. Uma cadeira de rodas feita com couro curtido e ferro, resistente o suficiente para enfrentar o terreno irregular da fazenda. Passava noites afiando ferramentas, medindo e ajustando peças. Nayara o observava de longe, encantada, sem entender como um homem que vivera tanto sofrimento ainda conseguia criar algo movido por amor. Quando ele terminou, trouxe a cadeira até ela e com um sorriso tímido disse: "Não é bonita como as suas obras, mas acho que vai te dar asas." Ela passou a mão pelo couro macio, sentindo o cuidado em cada detalhe. As rodas leves e firmes giravam com facilidade. Ao sentar-se, Nayara riu pela primeira vez em muito tempo, um riso puro que encheu a casa de som e luz. "Ethan, você me devolveu o chão." Ele respondeu emocionado. "Não, Nayara, eu só te mostrei que você sempre teve asas." A partir daquele dia, a rotina mudou. Nayara passou a explorar o entorno da fazenda, ajudando nas plantações e cuidando dos animais. Sua presença era uma força silenciosa, capaz de transformar o ambiente. Aos poucos, começaram a aparecer mulheres da região. Viúvas, indígenas exiladas, esposas esquecidas, buscando abrigo ou apenas um ouvido amigo. Nayara as recebia com chá, palavras gentis e histórias de resistência. Em pouco tempo, aquele pequeno lar se tornou um refúgio. Ethan ampliou o celeiro e construiu uma varanda coberta para que Nayara pudesse receber visitas. Ela ensinava bordado, partilhava ervas medicinais e cantava canções antigas ao pôr do sol. Muitas daquelas mulheres, antes rejeitadas, voltaram a acreditar na própria dignidade. Nayara não só havia recuperado o sentido da vida, agora ela o espalhava. Ethan observava tudo com admiração. Via sua companheira se transformar em uma líder natural e cada vez mais entendia o quanto ela o havia curado. As noites frias que antes o atormentavam com lembranças da esposa perdida já não doíam tanto. Nayara havia ocupado o espaço do vazio, não como substituta, mas como renascimento. Você me salvou sem perceber," ele disse certa vez, enquanto observavam o céu estrelado. "Não, Ethan," respondeu Nayara. "Nós nos salvamos juntos. A solidão só morre quando alguém tem coragem de olhar para ela e dizer: você não manda mais em mim." Com o passar dos meses, o casal se tornou conhecido em toda a região. O cowboy e a mulher Apache eram vistos agora com respeito e até com admiração. Os mesmos que zombaram começaram a procurar Ethan para pedir conselho sobre o campo ou sobre a vida. Ele atendia a todos com humildade, sempre dizendo: "Tudo o que aprendi foi com ela." A fama de Nayara como curandeira e conselheira se espalhou. Em certas tardes, formavam-se filas diante da fazenda. Crianças vinham buscar remédios naturais, mulheres pediam bênçãos, e até homens endurecidos deixavam o orgulho de lado para ouvir suas palavras. Ethan ficava ao lado dela, observando com um sorriso discreto. Era como se o amor deles tivesse virado uma semente plantada no coração da comunidade. Havia uma paz no olhar de Ethan que há muito tempo não existia. Ele trabalhava no campo com uma leveza nova, assobiando melodias antigas. À noite, enquanto Nayara costurava perto do fogo, ele escrevia em um velho caderno. Certa vez ela perguntou o que era. "Histórias", respondeu ele, "sobre você, sobre nós, sobre o que acontece quando duas pessoas quebradas se encontram e decidem não desistir." O tempo continuava a passar, mas o amor deles não envelhecia. Cada amanhecer trazia um gesto novo, um olhar, uma palavra, uma lembrança. Ethan descobriu que amar não era salvar alguém, e sim caminhar lado a lado, mesmo quando o chão é difícil. Nayara aprendeu que não precisava das pernas para ser livre. Naquele pedaço esquecido do oeste, entre o vento e o som dos pássaros, o casal viveu um milagre que não vinha dos céus, mas da coragem humana. O milagre de recomeçar.
E quem antes ria de Ethan e Nayara, agora contava suas histórias com orgulho, porque o amor que nasceu ali, simples, forte e puro, se tornou uma lenda viva, lembrando a todos que a verdadeira força não está nos músculos nem nas armas, mas naquilo que o coração é capaz de construir quando se recusa a desistir. Quando Nayara começou a sentir tonturas e enjoos, pensou que fosse apenas o cansaço. As visitas, o trabalho com as mulheres da região e as noites frias poderiam ter desgastado seu corpo. Mas Ethan notou algo diferente em seu semblante. Havia um brilho novo em seus olhos, um misto de serenidade e espanto. Quando o médico da cidade veio até a fazenda e confirmou o que parecia impossível, o silêncio tomou conta da sala. Você está grávida, Nayara. As palavras ecoaram como um trovão suave, um milagre inesperado. Ethan ficou sem ar por um instante, sem saber se ria, chorava ou se ajoelhava de gratidão. Nayara olhou para ele com os olhos marejados e um sorriso tímido, como quem teme acordar de um sonho bonito. Mas disseram que eu não poderia... Então o impossível resolveu te desafiar, respondeu Ethan, segurando suas mãos. A notícia correu rápido pela região. O mesmo povo que antes zombava da união entre o cowboy e a mulher Apache, agora se enchia de curiosidade e admiração. Alguns diziam que era um milagre divino, outros que a força espiritual dos antigos guerreiros Apaches protegia Nayara. De qualquer forma, ninguém conseguia negar a verdade. Havia uma nova vida crescendo, onde antes só existia dor. A gestação, no entanto, não foi fácil. Nayara enfrentava dores intensas e os médicos alertavam sobre os riscos. Passava dias deitada, mas nunca sem esperança. Ethan se tornou seus braços e suas pernas. Cuidava dela com uma ternura incansável, preparando chás, trocando as bandagens e lendo em voz alta para distraí-la. Às vezes, à noite, quando ela dormia, ele se sentava ao lado da cama e falava com o bebê. Oi, pequena. Seu pai é um tolo que teve sorte de encontrar a mulher mais forte do mundo. Espero que você herde o coração dela. Os dias se tornaram uma mistura de medo e fé. As mulheres da comunidade, antes distantes, começaram a aparecer com cestas de frutas, panos, ervas e palavras de apoio. Nayara as recebia com um sorriso fraco, mas sincero. Aquilo que começou como um ato de piedade se transformou em laços de amizade. Pela primeira vez, o preconceito dava lugar à compaixão. Enquanto o ventre de Nayara crescia, a fazenda também florescia. Ethan ampliou os estábulos, plantou novas sementes e começou a treinar jovens locais para trabalharem com ele. O lar deles virou um ponto de encontro, um símbolo de esperança. As crianças da região corriam pelos campos e o som de risadas ecoava entre as árvores. Nas últimas semanas da gravidez, o corpo de Nayara já não aguentava mais o esforço. Mesmo assim, ela sorria. Dizia que cada movimento dentro dela era uma lembrança de que a vida não respeita limites. Apenas coragem. Quando o dia do parto chegou, o céu estava coberto de nuvens espessas. O vento soprava forte, como se o mundo inteiro se preparasse para aquele momento. Ethan segurava a mão dela com firmeza, tentando esconder o medo. Fica comigo, Nayara. Fica firme, meu amor. Ela olhou para ele com um brilho sereno nos olhos e respondeu entre gemidos. Sempre estive com você, Ethan, desde o rio até aqui. Horas se passaram. Lá fora, as lamparinas tremulavam com o vento e a fazenda parecia prender a respiração. Então, um choro agudo e forte rompeu o silêncio. Ethan levou as mãos ao rosto sem conter as lágrimas. É uma menina, anunciou a parteira. Nayara, exausta, abriu os olhos e sorriu. Ethan colocou a bebê em seus braços, pequena, rosada e viva, uma promessa feita carne. Nayara a olhou com ternura e sussurrou. Lua, ela vai se chamar Lua, porque mesmo na escuridão ela vai brilhar.
Ethan encostou a testa na da esposa e chorou como uma criança. Naquele instante, a casa se encheu de luz, como se o mundo inteiro reverenciasse aquele milagre. Nos dias seguintes, vizinhos e desconhecidos vieram visitar. Trouxeram presentes simples, flores, leite, tecidos, brinquedos. Alguns se ajoelhavam ao ver Nayara com a menina no colo, dizendo que presenciavam algo sagrado. E assim, entre risos e lágrimas, a história deles ganhou um novo capítulo. Ethan e Nayara, o cowboy, e a mulher Apache, que desafiaram o destino, agora tinham nos braços o símbolo vivo de tudo o que conquistaram. O amor que resistiu à dor, a fé que venceu o impossível, e a vida que renasceu onde todos juravam que nada mais floresceria. O tempo passou como o vento sobre as planícies, levando com ele as dores antigas e deixando apenas a serenidade de uma vida bem vivida. A fazenda de Ethan e Nayara, antes modesta e silenciosa, agora vibrava com o som de risadas, passos apressados e o canto dos galos ao amanhecer. Lua, já uma garotinha curiosa e falante, corria pelo quintal com o irmão mais novo, Sol, um menino de olhar vivo e cabelo rebelde que lembrava o pai quando jovem. Ethan, com os cabelos já grisalhos e o rosto marcado pelo sol, observava tudo da varanda, sentado em sua velha cadeira de madeira. O som das crianças brincando era sua melodia favorita. Às vezes, fechava os olhos e se lembrava do dia em que encontrou Nayara caída perto do rio, frágil, ferida e ainda assim dona de uma força que ele não compreendeu de imediato. Quem poderia imaginar que aquela mulher rejeitada e quebrada se tornaria o coração pulsante de tudo o que ele amava? Nayara surgiu à porta, empurrando a cadeira de rodas, não porque dependesse dela, mas porque o tempo e as feridas antigas ainda a faziam usá-la em dias de cansaço. Usava um vestido simples de linho e um colar Apache que ela mesma havia trançado. Havia dignidade em cada gesto, uma luz tranquila em seu olhar. Quando ela o viu ali, perdido em lembranças, sorriu. "Você está pensando de novo, não é?" disse se aproximando. Ethan abriu um sorriso cansado, mas sincero. "Pensando em como todos riram de mim. Diziam que eu era louco por trazer uma mulher Apache paralítica para casa. E olha só onde estamos agora." Nayara se sentou ao lado dele, observando as crianças brincarem entre os campos dourados. "Você me deu pernas quando me deu amor, Ethan. Antes de você, eu vivia presa em um corpo e em uma dor que me diziam que nunca passaria." Ele virou o rosto para ela, com os olhos marejados. "E você me deu alma quando me olhou sem medo." O silêncio que seguiu não era vazio. Era cheio de tudo o que viveram. Os sustos, as noites frias, as lágrimas e as vitórias que só eles compreendiam. Ethan pegou a mão dela e a apertou com delicadeza. A fazenda agora era próspera. Homens e mulheres trabalhavam nas plantações, famílias vinham de longe para aprender com Nayara sobre ervas, cura e sabedoria ancestral. Muitos diziam que ela havia unido dois mundos que antes se odiavam. Os indígenas a chamavam de "a que voltou das cinzas", os brancos de "a mulher do milagre". Mas para Ethan, ela era simplesmente Nayara, sua esposa, sua vida, a razão de cada novo amanhecer. Certa tarde, um grupo de jovens indígenas chegou pedindo conselhos. Queriam construir uma escola que unisse tradições antigas com o ensino dos colonos. Nayara os ouviu atentamente, depois olhou para Ethan e sorriu. "Viu só, meu amor, as sementes que plantamos estão crescendo." Ele respondeu orgulhoso. E tudo começou com você acreditando que ainda havia algo a semear." Lua correu até eles com uma flor nas mãos. "Mamãe, papai, olha o que eu achei." Sol veio logo atrás, tropeçando, sujo de barro, mas rindo alto. Ethan se abaixou e os abraçou, sentindo aquele calor pequeno e sincero que só a família pode dar. Nayara olhou para o céu e viu o pôr do sol pintando o horizonte com tons de ouro e vermelho. "É lindo, não é?" sussurrou ela.
É mais do que lindo, respondeu Ethan. É o que eu sempre sonhei e nunca achei que teria. O vento soprou leve, balançando as folhas e levantando o pó do chão. Nayara fechou os olhos e respirou fundo. O cheiro da terra, misturado com o da madeira e o do fogo da cozinha, era o perfume da sua vitória. Nenhuma riqueza no mundo poderia superar o que eles haviam construído com coragem e amor. Quando a noite caiu, a família se reuniu na varanda. Ethan tocava um violão antigo enquanto Nayara contava histórias aos filhos. Lendas apache sobre o sol e a lua, sobre guerreiros e espíritos protetores. Lua, encantada, perguntou: Mamãe, é verdade que o amor pode vencer qualquer coisa? Nayara olhou para Ethan e um sorriso sereno se formou. Pode, filha. O amor é como o fogo. Mesmo quando parece apagar, basta um sopro de fé para ele voltar a brilhar. A câmera se afasta lentamente, mostrando o pôr do sol atrás da casa, o campo dourado e o som suave do violão se misturando às risadas das crianças. Ethan passa o braço pelos ombros de Nayara e juntos observam o horizonte. Dois corações que desafiaram o impossível agora batiam em perfeita harmonia. A mulher que um dia foi esquecida e o homem que acreditava não merecer mais amor construíram algo eterno. Uma família, uma história, uma prova viva de que o amor verdadeiro não conhece fronteiras, nem corpos, nem passado. E no silêncio do entardecer, a voz suave de Nayara ecoou uma última vez. Enquanto houver amor, sempre haverá caminho.